Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o uso de este, esse e aquele em textos científicos. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou pesquisador da área agrícola. Nós vamos ver o uso desses pronomes demonstrativos em três situações. Uma situação no espaço, que indica distâncias, uma situação no tempo e, o mais importante, a situação no texto científico. Em relação à situação no espaço, o este se refere à coisa próxima da pessoa que fala. Se eu tenho em minhas mãos um livro, eu vou dizer este livro, porque está próximo de mim. Eu uso esse para quando a coisa está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Então, se essa pessoa tem um livro nas mãos, eu vou dizer esse livro. E aquele para se referir à coisa que está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Então, o livro está com uma terceira pessoa que está afastada de nós dois. Então, eu digo aquele livro. Então, vejam que o este ele tem uma correspondência com o aqui. O esse com o aí e o aquele com o lá. Isso facilita a gente lembrar. Situação no tempo. Nós usamos este para coisas atuais, para o dia de hoje, para a semana, ano em curso, século em curso. Nós usamos este. E usamos esse para um passado próximo. Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2015. Então, eu digo este ano, me referindo a 2015. Mas se eu quiser me referir a algo que aconteceu em 2011, por exemplo, eu vou dizer esse ano. E eu uso aquele para um passado mais distante. Me referir a alguma coisa que aconteceu em 1920, 1960, 1970. Esse situação no texto. O esse ele indica coisa já apresentada em frase anterior, ou coisa que já é conhecida do leitor. Vamos dar um exemplo. Silva, 2005, verificou que o café produziu mais em regiões altas. Esse autor verificou também que a qualidade da bebida é melhor nessas regiões. Então, vejam que nós estamos utilizando esse autor porque nós nos referimos a algo que já foi apresentado, que o caso aqui é o Silva. Também utilizamos nessas regiões porque as regiões também já foram apresentadas. Então, são as regiões altas. Outro exemplo. Quanto aos nematóides, apenas Meloidogene incógnita e Meloidogene javanica foram relatados no Brasil. Esses patógenos causam galhas nas raízes. Então, vejam que nós estamos utilizando esses patógenos porque os patógenos já foram referidos na frase anterior, que são essas duas espécies de meloidógeno. Este, situação no texto. Aqui nós temos duas situações para o uso de este. Na primeira, o este faz referência ao que se dirá a seguir. Vamos dar um exemplo. Empregaram-se estas espécies: arroz, soja e trigo. Então, nós estamos utilizando estas porque as espécies, que são essas três aqui, vieram
a seguir. Outra situação de uso do este é quando ele faz menção ao último elemento de uma série anteriormente enunciada. Vamos dar um exemplo. Se nós escrevemos: as variedades podem ser trepadoras, semitrepadoras ou anãs. Estas com pouca variação quanto ao tipo de plantas. Então, quais são os elementos aqui anteriormente enunciados? Nós temos trepadoras, semitrepadoras ou anãs. Então, quando usamos estas, é quando ela se refere ao último elemento dessa série. Seria o mesmo que escrever que as variedades anãs têm pouca variação quanto ao tipo de plantas. Vamos dar outro exemplo. O milho pode resistir ou não ao patógeno. Este pode ser mais ou menos virulento. Qual que é a nossa série anterior? Nós temos aqui o milho e temos o patógeno. E o este, ele está referindo ao último elemento desta série. Seria o mesmo que dizer que o patógeno pode ser mais ou menos virulento. Este e esse situação no texto. É mais comum o uso de esse no nosso texto científico, pois é raro o uso de pronomes que se referem a algo que ainda vai ser citado no texto. Vamos dar um exemplo em relação a isso. Se nós escrevemos alta produtividade é essa a chave do sucesso, veja que nós estamos usando essa para nos referirmos a algo que já foi citado, que é a alta produtividade. Se nós escrevermos é esta a chave do sucesso, alta produtividade, vejam que alta produtividade vem a seguir agora. Então, neste caso, nós temos que usar o esta para nos referirmos ao que vai ser citado a seguir. Este ele pode ser usado com o significado de o seguinte. Tem o mesmo significado de o seguinte. Nesta frase aqui, foram usados estes cultivares, A, B e C. É a mesma coisa de escrevermos foram usados os seguintes cultivares. Este é aquele situação no texto. Para nos referirmos a dois elementos já citados, nós usamos este para o anterior mais próximo e aquele para o mais afastado. Vamos dar um exemplo. O espaçamento entre fileiras recomendável é 0,5 ou 1 metro. Este para os cultivares trepadores, aquele para os anões. Então vejam que o este ele se refere ao anterior mais próximo, que é 1 metro, e o aquele para o anterior mais afastado, que seria o 0,5 metros. Vamos dar outro exemplo. Há uma íntima relação estabelecida entre inseto e fungo, em que este depende daquele para a disseminação. Então, vejam, nós temos aqui dois antecedentes, inseto e fungo. Então, este ele vai se referir ao anterior mais próximo. Então, ele vai se referir ao fungo. E aquele vai se referir ao mais afastado, que é inseto. Então, seria o mesmo que nós escrevermos em que o fungo depende do inseto para a disseminação.